Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 7 de março, nós vamos meditar de Josué, do capítulo 22 ao capítulo 24. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Josué abençoa e manda para casa as 2,5 tribos. Eu acho esse texto extraordinário de ver, sabe, o cumprimento da promessa de Deus e a fidelidade de Deus para com o povo e também do compromisso que essa tribo assumiu perante as outras. Olha só. Então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés e lhe disse: tendes guardado tudo quanto vos ordenou Moisés, servo do Senhor, e também a mim me tendes obedecido em tudo quanto vos ordenei. Esse pessoal, eles já tinham herdado as suas terras na época de Moisés, antes da travessia do Jordão. E eles só receberam essa possessão, essa herança, diante do comprometimento que eles iriam passar o Jordão com os irmãos dele, as demais tribos, e eles iam guerrear, né, na conquista das terras para as demais tribos. E eles só voltariam aos seus territórios depois que tivesse conquistado todo o território e todo mundo tivesse o seu lugar. Lá ficou apenas, né, as crianças, os velhos, as mulheres, né, todos os homens que estavam aptos para a guerra atravessar o Jordão com as outras tribos. E eles se comprometeram diante de Moisés. E agora, depois de todas as conquistas, todo mundo já estava em suas possessões, terminou, né, o sorteio das terras. Josué vai abençoar a tribo de Rubens, os Rubenitas, a tribo de Gade, os Gaditas e meia tribo de Manassés, que já tinha recebido sua herança antes do Jordão, através da vida de Moisés. Olha só. A vossos irmãos, durante longo tempo, até o dia de hoje, não desamparaste. Antes tivesse cuidado de guardar os mandamentos do Senhor vosso Deus. Tendo o Senhor vosso Deus dado repouso aos vossos irmãos, como lhe havia prometido, voltai-vos, pois, agora, e de vós para as vossas tendas, a terra da vossa possessão que Moisés, servo do Senhor, vos deu, da além do Jordão. Tendo cuidado, porém, de guardar com diligência a lei que Moisés, servo do Senhor, vos ordenou, que ameis ao Senhor o vosso Deus e andeis em todos os seus caminhos. Guardai os seus mandamentos e vos achegueis a ele, e os sirvais de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Assim, Josué os abençoou e os despediu, e eles foram para as suas tendas. E aí nós vamos ver, né, que é edificado um altar junto ao Jordão. E esse altar vai dar tanta confusão. Olha só. Vindo eles quem? Os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. Para o limite, pegados do Jordão, na terra de Canaã, ali os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar junto ao Jordão, altar grande e vistoso. Os filhos de Israel ouviram dizer, os que estavam do outro lado do Jordão: eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés edificaram um altar de frente à terra de Canaã, nos limites apegados ao Jordão, ao lado dos filhos de Israel. Ouvindo isso, os filhos de Israel, ajuntou-se toda a congregação e saíram para pelejar contra eles. O que foi que passou pela cabeça dos demais? Eles edificaram um altar. Vão se prostituir com outros deuses. Não pode. Nós devemos só levantar um altar ao Senhor. Não deve acontecer isso. Isso vai trazer maldição sobre nós. E assim, vai os guerreiros, atravessa o Jordão e vai lá para o outro lado do Jordão, né? Conversar com os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, que tinha acabado de voltar para suas terras, né?
E aí nós vamos ver que 10 príncipes, né, da casa dos principais de todas as tribos de Israel, indo eles aos filhos de Rúben, aos filhos de Gad e a meia tribo de Manassés. E aí eles falam: que infidelidade é essa que vocês cometeram contra o Deus de Israel, deixando hoje de seguir ao Senhor e edificando um altar para vos rebelardes contra o Senhor? E aí eles começam a relembrar tudo que já tinha acontecido em outras ocasiões, quando ergueram altares, né? E se rebelaram contra o Senhor. E aí, então, responderam os filhos de Rúben, está no versículo 21 do capítulo 22. Os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés disseram aos cabeças dos grupos de milhares de Israel: o poderoso, ó Deus Senhor, ó poderoso Deus, ele sabe, Israel mesmo saberá, se foi em rebeldia ou por infidelidade contra o Senhor. Hoje nós não prevaleceremos. Se edificarmos um altar para nos apartarmos do Senhor, ou para sobre ele oferecermos holocausto e oferta de manjares, ou sobre ele fazemos ofertas pacíficas, o Senhor mesmo de nós o demanche. Pelo contrário, fizemos por causa da seguinte preocupação: amanhã os nossos filhos talvez dirão aos nossos filhos: que tem de vós com o Senhor Deus de Israel? Porque eles estavam do outro lado. O restante do povo estava além do Jordão. Então eles tinham aquela separação no meio deles. E eles tiveram a preocupação dos filhos esquecerem quem eles eram, né? E quem eles serviam. Pois o Senhor pôs o Jordão por limite entre nós. Não tendes partes do Senhor, né? Então, que eles não se pensem dessa forma. E aí, que poderia os nossos filhos se apartar do temor ao Senhor, pelo que dissemos: preparemos para edificar um altar, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para que entre nós e vós e entre as nossas gerações e depois de nós nos seja por testemunho e possamos servir ao Senhor nosso Deus com os nossos holocaustos, os nossos sacrifícios e as nossas ofertas pacíficas, para que os vossos filhos digam amanhã aos nossos filhos: não tendes partes com o Senhor. Pelo que dissemos: quando suceder que amanhã assim nos diga a nós e a nossas gerações, então responderemos: vede o modelo do altar do Senhor que fizeram os nossos pais, não para holocausto, nem para sacrifício, mas para testemunho entre nós e vós. Longe de nós rebelarmos contra o Senhor e deixarmos hoje de seguir ao Senhor, né? E aí eles explicam, então, Finéias, filho de Eliezer, sacerdote, os filhos de Rúben, os filhos de Gade, de Manassés, né? E aí eles olham e com essa resposta deram por satisfeitos os filhos de Israel, os quais bendizeram a Deus, né? E aí chamaram o altar de testemunho, porque disseram: é um testemunho entre nós que o Senhor é o nosso Deus. E aí Josué vai exortar o povo, logo em seguida, no capítulo 23, a observar a lei do Senhor. Lembrando que Moisés já está no finalzinho da sua vida. E ele fala: esforçai-vos. Não é pouco não, é muito, para guardardes e cumprirdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que não vos mistureis com estas nações que restaram entre vós. Não faça menção dos nomes dos deuses dele, nem eles faça jurar, nem os sirvais, nem os adoreis. Mas o Senhor vosso Deus, apegue-se ao Senhor nosso Deus, como fizeste até os dias de hoje. E aí ele fala: pois o Senhor expulsou diante de nós grandes e fortes nações, quanto a vós outros, ninguém vos resistiu até o dia de hoje. Um só homem dentre vós perseguirá 1000, pois o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós, como vos prometeu. Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma para amardes o Senhor vosso Deus, né? E aí ele fala: e eis que hoje sigo pelo caminho de todos os da terra,
E vós bem sabeis de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todos vós sobreviveram e nenhuma das promessas falhou, né? Isso é Josué relembrando ao povo. E aí, no capítulo 24, é a despedida de Josué. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, chamou os anciões de Israel, os seus cabeças, os seus juízes, os seus oficiais, né? E todos se apresentaram diante de Deus. E aí, nós vamos ver que Josué vai narrar a trajetória deles, fazer um resumo da trajetória dele. E aí fala assim no versículo 13: Dei-vos terra em que não trabalhaste, e cidade que não edificaste, e habitais nela, comei a vinha e dos olivais que não plantaste. Agora, pois, temei ao Senhor, servi com integridade, com fidelidade, deitai fora os deuses, os quais serviam os vossos pais, da além do Eufrates e do Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estava além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então Josué deixa claro, olha, a minha parte eu fiz, ensinar a vocês. Agora decidam, porque eu e a minha casa decidimos servir ao Senhor. Porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é quem nos fez subir, a nós, aos nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos entre todos os povos pelo meio dos quais passamos, né? Ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. E assim nós finalizamos, né, com a morte de Josué no capítulo 12. Depois dessas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração e queremos também decidir, como Josué decidiu, servir a Ti. Nós e a nossa família queremos nos render diante de Ti, reconhecendo que só Tu és Deus. Depositamos diante de Ti tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.